Buongiorno a tutti, bom dia a todos e obrigado por estar conectados aqui conosco. Eu sou Gerardo Landulfo, delegado da Academia Italia della Cucina em São Paulo. A Academia é uma instituição cultural sem fins lucrativos, fundada em 1953 em Milão. Atualmente possui mais de 300 delegações espalhadas por toda a de oliva, um produto que marcou a história da humanidade e é indispensável na cozinha e à mesa dos italianos. É por isso que estamos aqui hoje, para falarmos do mundo do azeite de oliva, neste evento em formato inovador, organizado pela Italcam, Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de São Paulo. Para falar dessa iniciativa e do projeto True Italian Taste, passo a palavra ao presidente da Italcam, Graziano Messana. Por favor, Graziano. Pronto? Alô? Eu acho que tem algum problema. Está me ouvindo, Gerardo? Alô? Eu estou, mas a imagem... Ah, muito bem. Bom dia. A imagem. imagem, está? Eu espero imagem, uns segundos para ver se arruma. Então, bom dia. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer o nosso geral Filippo La Rosa, com o qual compartilhamos muitos momentos, antes dessa pandemia, momentos presenciais, depois momentos virtuais, e logo vamos voltar a ter momentos presenciais, de um conceito muito lindo que se chama Vivere all'Italiana, aqui em São Paulo. Quero agradecer à imprensa do setor por terem aceitado esse convite exclusivo para eles, que vamos realizar hoje. E antes de falar um pouco do projeto, queria compartilhar com vocês 3 ingredientes que acho que são muito importantes, que não são aqueles que vocês encontraram nas caixas, que receberam em casa, ou seja, o tomate, o azeite e a pasta, mas são os 3 ingredientes que são a dedicação. Agradecer a palavra, nosso técnico na Câmara, mas diria muito além disso, porque nós envolvemos em todos os projetos da parte gastronômicos e alimentares. Ele faz isso com muita paixão, por isso o primeiro ingrediente no projeto foi ele que coloca a paixão. Depois queria agradecer a Adriana Mira, nossa diretora-geral, que conseguiu engajar a equipe e agradecer também. Elas colocaram aqui o segundo ingrediente que eu falei, a dedicação. E por terceiro, enfim, queria agradecer o Ricardo Castagno, que vai colocar o ingrediente da competência nesse nosso trabalho de hoje. O projeto True Italian Taste faz parte de um projeto mais abrangente, né, que se chama The Extraordinary Italian Taste. É um projeto que o Ministério das Relações Exteriores quis desenvolver e as câmaras de comércio espalhadas no mundo abraçaram algumas, estão implementando nos respectivos países. Então, no Brasil, estamos implementando esse projeto para poder divulgar, como objetivo do projeto, os ingredientes agroalimentares, os produtos agroalimentares italianos, que, digamos, são inigualáveis. Nessa caixa que eu comentei antes, vocês receberam as amostras dos azeites. Eu vou deixar o Ricardo depois explicar muito mais em detalhes o que vamos fazer hoje. E também vocês encontraram os tomates e pasta. Por quê? Porque são mais 2 ingredientes típicos italianos e a Câmara de Comércio vai fazer mais 2 eventos, nesse caso mais direcionados para os distribuidores ou para os donos de restaurantes, que vão ter mais esses outros 2 produtos. Um grande abraço também para o nosso amigo Gerardo. Renato, esse atendedor é para mim, não para passar ponto direto. Avisa ele.
Tá indo? Muito bem, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Alô? Eu passaria a palavra para o cônsul-geral Filippo La Rosa agora. Graziano, antes de passar a palavra ao nosso cônsul-geral, eu gostaria de agradecer novamente a minha nomeação como conselheiro técnico da Itália para os setores de gastronomia e turismo. Serei sempre grato a você por oficializar algo que há mais de 30 anos faço com prazer e orgulho, é divulgar a Itália no Brasil e incentivar o intercâmbio entre os dois países. É um privilégio fazer parte de sua equipe. Tem quase 120 anos de vida. Além de como representante das principais empresas italianas estabelecidas no estado de São Paulo, Messana tem o apoio de todo o sistema Itália, formado pelas instituições presentes aqui em São Paulo. E por isso que hoje temos a honra de ter o nosso cônsul-geral Filippo La Rosa, a quem agora passo a palavra. Filippo, per favore. Filippo, microfono. Filippo. Agora sim. Agora sim. Okay. Buongiorno Filippo. Buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno a Gerardo Randulfo, della Cucina Italiana Sparo e del nuovo tema anche consulente tecnico, ottima scelta del Presidente Messana per la questione dell'alimentare e della cucina. Aliás, Gerardo, conhecido a todo mundo, é um parceiro histórico do Consulado há 9 anos, é o software que faz acontecer a Settimana della Regionale Italiana, e então uma escolha excelente, não tem escolha melhor, na verdade, é o perfil que ele acaba de ler de ali mesmo. Bom, vamos um pouco. Quero parabenizar a Câmara para essa iniciativa, por ter envolvido nessa atividade de fomento, de apoio aos produtos italianos mais característicos da cozinha ítalo-mediterrânea, que é um dos aspectos mais emblemáticos e mais reais daquele Vivere all'Italiana que o presidente Messana acaba de nomear no começo da fala dele. Para mim é um grande prazer de estar hoje aqui, porque essa parceria entre o comércio e que está acontecendo em outros setores, hoje também acontece numa área que é fundamental, nas nossas exportações, mas, aliás disso, porque é justamente central daquilo que a Itália propõe no mundo inteiro, que é o jeito de viver italiana, respeitando hábitos que não são só hábitos, mas também elementos da nossa produção, dos nossos territórios. É uma parceria muito prometedora, temos várias coisas juntos. Ontem na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com o governo de São Paulo, e fiz questão de nomear as potencialidades de um projeto que é o nosso projeto, que a vontade de desenvolver junto com a Câmara do Estado, que é um mundo enorme. Mas para ficar no azeite, eu
quero un'oliva in olio, è uma satisfação enorme. E você depois, durante alguns meses, faz aquele gesto de pegar o seu azeite, de colocar naquele pão que muitas vezes é feito na mesma casa, ou para colocar em cima de uma boa salada, de muitos pratos da todos. Obrigado, Gerardo. Eu começo os agradecimentos pelo meu parceiro aqui de vários festivais e eventos gastronômicos, Gerardo Landulfo. Quero agradecer também a Italcam por abrir esse importante espaço, né, para a gente discutir um pouco mais sobre azeites no Brasil. Estamos precisando disso. Ao Santo Colomba, né, um grande prazer estar nesse lugar mágico, né, da cozinha italiana em São Paulo. E a todos os participantes, né, que estão aqui e puseram um pouco do seu tempo para ouvir um pouco sobre azeites, né? Feliz, inclusive, de rever vários colegas do jornalismo, né? Antes da minha apresentação, eu queria fazer 2 avisos importantes. Um em relação ao kit de degustação. Vocês não precisam agora abrir as garrafinhas, mas seria interessante já deixá-las à mão, tanto as garrafinhas quanto os copos, né? E, se possível, aquela ficha de avaliação da AICO, né? Deixar só preparada para que não se perca muito tempo para a gente fazer essa passagem para a degustação, né? Bom, a outra questão é sobre perguntas, né? Para não atrasar muito a sequência e a degustação, né? A gente vai... o chat está aberto para perguntas, mas a gente vai deixar esses questionamentos para o final e eu já me comprometo a responder no final para quem estiver presente, ou mesmo depois do evento, tal, não vou deixar a pergunta sem resposta, ok? Bom, dito isso, vamos ao tema de hoje. Vou compartilhar minha tela aqui. Na verdade, eu queria só dar um aviso, falar da dificuldade, né, que foi montar os kits, e vocês devem ter reparado que a garrafinha tem um batoque, né, e quase que não tem oxigênio dentro, né? Vai dificultar um pouco a abertura, mas ajudou muito a preservar a qualidade do azeite. O azeite é um óleo muito sensível, e no contato com oxigênio, um pequeno volume, a gente tinha um risco de perda de qualidade sensorial. Tá? Por isso eu já peço desculpas pela dificuldade para abrir os frascos, mas foi uma questão importante para que a gente mantivesse a qualidade do azeite, né, no armazenamento e no transporte. Bom, na minha apresentação, a ideia foi começar do começo, né? Então, eu queria resgatar um pouco da história do azeite de oliva e da oliveira, né? Na verdade, aí a gente tem... Eu acho que eu tenho aqui a minha tela, não sei se está todo mundo visualizando. Esse é o nosso tema principal, o mundo do azeite, né? Estamos vendo, Ricardo, estamos vendo. Eu consigo fazer as passagens aqui? Então, vamos lá. Bom, como eu falei, a gente ia discutir um pouco dessa história da oliveira, né, e do azeite, né? Aí, primeiro nasce a oliveira, para depois nascer o produto, né? Vamos dar uma olhadinha em que contexto, né, que isso aparece na tela seguinte. A gente pode dizer que a oliveira não tem uma certidão de nascimento, nem uma bela história factual para contar, né? O que se sabe, os historiadores dizem, é que ela está relacionada ao Oriente Médio, né? Surgiu entre 6 e 8 mil anos atrás, né, as primeiras árvores, e tem um trabalho muito interessante francês que mapeou quase 2.000 oliveiras pelo Mediterrâneo e concluiu que o local de nascimento das primeiras oliveiras, né, foi essa região que está em verde no mapa, que eu acho que vocês podem ver, entre a atual fronteira da Síria, né, na atual fronteira da Síria com a Turquia. Então, as primeiras árvores domesticadas, oliveiras domesticadas, teriam nascido nesse contexto. Daí, as setas mostram a expansão, né, para a Anatólia, para a região da Mesopotâmia, né, acompanhando aquela que a gente chamava de crescente fértil, né, o litoral do Mediterrâneo até o Egito, né. Aí o azeite surge depois da oliveira nesse contexto, né, e o primeiro registro, ele também, como a oliveira não tem um criador do azeite, né, o primeiro registro está associado
há um registro, na verdade, escrito, né, no Código de Hammurabi, né? Era um conjunto de leis que falava, né, essa pedra que está aparecendo na tela, né, que falava sobre comércio de azeites nessa região da Mesopotâmia, né? Bom, aí o azeite se expande para o mar também, né? E a gente vai para a tela seguinte com um recorte um pouco maior, né, do Mediterrâneo, para dizer que quem começa essa expansão marítima, né, do produto do azeite são os fenícios, né, no litoral. Depois a gente tem os cretenses, né, a ilha de Creta hoje pertence à Grécia, é um grande centro produtor, né, eles difundem o azeite para o Mediterrâneo e tem algumas técnicas sofisticadas, né, de conservação e armazenamento que aparecem aí. Na foto, né, que aparece na tela, a gente vê aí ânforas de azeite nas ruínas do Palácio de Knossos, né? Quem conhece Creta, né? Elas mostram, então, já essa sofisticação, né, no armazenamento, na distribuição do azeite. Mas os grandes protagonistas, vou voltar um pouquinho, os grandes protagonistas são os gregos, né? Eles assumem o protagonismo depois da queda da civilização minoica, né, dos cretenses, e começam a monopolizar, né, e dominar o comércio do azeite pelo Mediterrâneo, né? E aí eu digo que eles elevam o azeite para um patamar quase sagrado. Como eu fiquei devendo uma história bonita, né, factual para contar do azeite da oliveira, né, eu compenso aqui apelando para a mitologia, né? Essa gravura mostra quando surgiam cidades importantes, né, na Grécia, a mitologia dizia que elas eram disputadas por deuses, né, para ver quem que seria o deus principal daquela cidade. Isso aconteceu na região da Ática, numa cidade que até então, recém-surgida, né, chamava Cecrópia, né? Ela foi disputada por dois deuses, né, para ver quem que tinha essa primazia, né, dos cidadãos, e quando isso acontecia normalmente, o que ocorria, né? Cada deus oferecia um presente, né, para aquela cidadão, para aquela cidade, e os cidadãos acabavam escolhendo o que mais interessava para eles, né? A gravura mostra o caso específico, né? Quer dizer, ao contrário do vinho, o azeite não tem um deus, mas seria o presente de uma divindade, né? No corner esquerdo aí do embate, a gente tem a deusa Atena, né, a deusa ligada à sabedoria, às artes, à guerra, né, chamada de Minerva pelos romanos, né? E do lado direito a gente tem Poseidon, chamado de Netuno pelos romanos, né? E eles disputaram então esse embate, né? Poseidon bateu o seu tridente no chão e fez surgir uma fonte de água, né? Só que como ele é deus dos mares, né, era uma água meio salgada, tal. As pessoas não curtiram muito o presente dele. Depois, do outro lado, Atena bateu sua lança no chão e fez surgir, né, uma árvore até então desconhecida, a oliveira, né? Aí da oliveira você tinha os frutos, a possibilidade de usar o óleo, tal. A população acabou achando um presente mais interessante e nomeou a Atena como a deusa principal, né? Não à toa, essa cidade hoje se chama Atenas e é a capital da Grécia, né? Em Atenas, inclusive, a gente tem a Acrópole, né? O principal templo da Acrópole, o Pártenon, é dedicado à deusa Atena. Bom, aí saindo da mitologia, né? Voltando para o factual, a gente tem aí duas coisas relacionadas à legislação dos gregos, né, que mostrava essa estreita ligação deles com a oliveira, né? Então, essa lei de proteção à oliveira, que proibiu o corte, né, estabelecia regras para o cultivo, né? E a própria Constituição dos atenienses, escritas por Aristóteles, né, que previa pena de morte para quem arrancasse ou cortasse uma oliveira, né? No aspecto de mercado seguinte, aí, no tópico seguinte, a gente tem aqui o reflexo disso na economia, né? Primeiro, Atenas vira um centro grego, né, do cultivo da oliveira, né? Um centro mundial, inclusive, né? E isso aparece, inclusive, na moeda, né? Então, a gente tem aí dracmas atenienses do lado direito da tela, do século V a.C., que mostra uma representação na de cima da deusa, né? E aí as folhas de oliveira no elmo dela, né? E a de baixo, a representação no mundo animal, né, da deusa coruja, né, que até hoje está associada à sabedoria, carregando aí uma ânfora de azeite, e em volta
você tem ramos aí de oliveira com frutos, né? Bom, aí os gregos acabaram, né, dando impulso para a próxima era do azeite. E essa próxima era do azeite veio com os romanos, né? Colonos gregos levaram as primeiras oliveiras para o sul da Península Itálica, né, no século 8 a.C., e 100 anos depois você já tinha vastos olivais nessa região, indo para o centro da Itália, né, na região que a gente chama de Magna Grécia, né? Bom, aí os romanos na jogada, a gente tem vários avanços, né, no campo da olivicultura e do azeite, né? Eles aperfeiçoam o cultivo, a produção do azeite, tem várias obras de agronomia, né, que estão ligadas a esse contexto, sofisticaram a comercialização, então entra a figura dos negoziatores oleari, né? Tem que tomar cuidado aqui com a pronúncia, que tem muito italiano ouvindo. Mas acho que é isso, em latim. São comerciantes específicos para o produto, né? Então, eles tinham exclusividade para vender o azeite. E surge a arca oleária, que é uma espécie de bolsa do azeite, como a gente tem a bolsa do café em Santos, em que você já tinha uma preocupação em dividir o azeite por qualidade, né? Separar por grau de maturação da azeitona, valorizar as azeitonas colhidas manualmente, né? É uma coisa muito interessante. No outro tópico aí, a gente tem a questão do consumo, né? Autoconsumo, diversidade de usos, né? Isso durante toda a antiguidade, né? Mas o azeite era usado para iluminação, para saúde, para rituais religiosos, além do consumo, né? E esse consumo, até por toda essa diversidade de uso, era muito alto, né? Na Roma antiga, chegou um momento que você tinha um consumo de mais ou menos 50 litros per capita por ano, né? Que é um consumo altíssimo. Hoje, para você ter uma ideia, a recordista é a Grécia, né, com 20, não chega a 25 litros per capita por ano. Eu sublinhei aqui porque o Império Romano começou a expandir o cultivo das oliveiras para vários lugares, norte da África, sul da França e a Península Ibérica também, né? E eu acabei colocando esse mapa para mostrar a região do sul da Espanha, que foi colonizada pelos romanos, né? As oliveiras foram levadas para lá nessa época, e aí surge o lugar que hoje é o maior produtor de azeite do mundo, né? Então a gente tem aquela brincadeira, os italianos brincam, né, que eles aperfeiçoaram a comida francesa, né, Catarina de Médici e tal. A gente pode dizer também, eu sou bisneto de italiano, que foram os romanos, né, lá atrás, que levaram as oliveiras para hoje o maior produtor de azeite do mundo, a Espanha, né? Bom, a produção do azeite na Roma Antiga, ela seguia métodos que são usados até hoje, né? São métodos rudimentares, mas você pode encontrar, né, em alguns lugares. E para exemplificar isso, eu coloquei aqui a planta, né, de um moinho, né, antigo, né, produção de azeite. Vocês podem ver aí na parte inferior, tem dois tipos de moenda, né? Essas com pedras, né? Onde eram jogados frutos inteiros e amassadas as azeitonas, né? Então, essas pedras grandes passavam por cima, amassavam, criavam uma pasta de azeitona, que do lado esquerdo da tela, né, na parte superior, iam para prensas, né? Na verdade, elas eram colocadas em cestas de fibra, né, vegetal, né? Tipo de capachos, né? Cestas vazadas, empilhadas umas sobre as outras, uma prensa vertical exprimia esse material, né? E o conteúdo líquido, né, dessa pasta acabava caindo nessas cânulas aí, né, no chão, que a gente vê no chão, por gravidade eram direcionadas para banheiras, né, onde por decantação você separava, o azeite tem menos densidade que a água, né? Então você conseguia separar o óleo, né, o azeite em si, do que a gente chama de água de vegetação, né? Então, isso era separado para decantação, colocado nas ânforas, e dessas ânforas, grandes ou pequenas, seguia para comercialização. Esse é mais ou menos um processo que você, em alguns lugares mais rudimentares, pobres do mundo, ainda pode ver algo muito parecido. Seguindo a apresentação, eu vou rapidamente só dizer que durante a Idade Média a gente teve um apagão, né, diminuição do cultivo de oliveiras, né, da produção do azeite, né, eles transformam inclusive em moeda de troca, e ele sobrevive graças à igreja, né, em rituais religiosos e a pequenos produtores. Aí existe uma retomada na Idade Moderna, no século XVI, tem um ressurgimento, né, começa a surgir algumas regiões muito importantes hoje de produção de azeite, a Toscana na Itália, a Catalunha na Espanha. Eu coloquei essa gravura porque é muito curioso ver que 1.500 anos depois, né, do Império Romano, você tem o azeite sendo produzido, né, quase que da mesma forma, né, com os mesmos equipamentos e tal, inclusive a decantação manual sendo feita, né, não mudou muita coisa em todo esse período.
Aí a gente tem, no século XVIII, um crescimento da produção, incentivos governamentais. Na Itália, a igreja entra com doação de oliveiras, de terras e tal para o cultivo. E na Idade Contemporânea, né, mais proximamente, no século XX, a gente tem esse grande salto tecnológico que permite aumentar a produtividade, diminuir os custos e, o principal, aumentar a qualidade, porque aí sai essa produção do século XVI, né, parecida, e entra aí, eu acho que eu tenho uma foto na sequência, entra um sistema de produção único, contínuo, com temperatura controlada e com pouco contato com oxigênio, que é muito bom para a qualidade do azeite, né? Seguindo, eu vou falar um pouquinho aqui de produção, né, atual, né, no mundo, só para dar uma pincelada nesse assunto, né, e a gente entender o contexto atual. A gente tem aí no slide seguinte alguns dados sobre a produção mundial de azeite, né? Hoje, mais ou menos em torno de 3 milhões de toneladas, né? É meio esquisito para algumas pessoas, mas é o termo que se usa, né? Peso, não volume, né? Anuais, e a história pesa, né, nesse momento, né? Países mediterrâneos, da bacia do Mediterrâneo, controlam 90% da produção mundial de azeite hoje, né? Aí a gente tem aqui, desculpa, eu acho que deu algum problema com os valores, mas a gente pode observar na coluna da esquerda a Espanha com quase 1.200.000 toneladas disparado como primeiro produtor mundial, corresponde a 37% do total. A Itália em segundo, aí o que vai, com 300 e alguma coisa, 320, se eu não me engano. Depois um fato novo, assim, não muito comum, a Tunísia passando a Grécia, porque normalmente Itália e Grécia disputam essa segunda posição, já com 270.000, alguma coisa assim, ou 300.000 e Grécia com 270. Eles tiveram uma produção fantástica na Tunísia e acabaram ocupando esse terceiro lugar, que normalmente é da Grécia. E Portugal, que aqui no Brasil é muito valorizado, a gente acha que é um gigante do azeite, ocupando sua 7ª posição, né? Do lado aí, a gente tem algumas referências fora do Mediterrâneo, temos aí Argentina, Austrália e Chile, né, como os principais produtores, e eu deixei aí como, né, uma referência o Brasil, né, não está faltando nenhum número, é 240 toneladas, não tem 1.000, né, é uma produção muito pequena ainda em relação a dos grandes produtores, né? Bom, passando aí a tela, eu vou falar um pouquinho de azeite na Itália. Estamos numa casa italiana, num evento italiano, né? E eu acho que o azeite italiano ainda é muito pouco explorado, né, a sua riqueza no Brasil. Então, dá uma pincelada sobre o assunto. A gente tem aí na tela seguinte alguns números, informações diferenciais, né? Sobre produção e consumo, a Itália, a gente já viu, o segundo maior produtor de azeite do mundo, né, 365.000 toneladas em 2019, mas a média normal da Itália está acima das 400.000 toneladas, né? Terceiro maior consumo de azeite per capita do mundo, eu já adiantei que os gregos são os primeiros, quase 25 litros, né? Depois vem os espanhóis, com 14, e os italianos, com 12,5 litros. Quais são os diferenciais do azeite na Itália que às vezes não estão muito claros aqui no Brasil, as pessoas desconhecem, né? Primeiro, a biodiversidade italiana, né? Por todo esse histórico, essa movimentação, né, de produção e tal, na Roma Antiga e tal, você tem uma biodiversidade impressionante na Itália, né? Você tem mais ou menos 1.500 cultivares de oliveira no mundo e 1/3 delas está na Itália. Está ligado ao território italiano, né? Isso permite e explica, na verdade, 2 itens que eu coloco em sequências aqui, né? Primeiro, o mais rico leque de perfis sensoriais. Veio um pouco dessa biodiversidade fantástica, né? E o segundo é que o italiano virou um especialista em blends, né? Ter essa riqueza de tipos, né? Cultivares, tipos de oliveira, né? Ele virou um especialista nessa combinação e admirado em todo o mundo, né? Por essa capacidade, né, de manter a uniformidade do azeite, mesmo em condições diferentes de safra, né, de colheita. Bom, e aí tem uma coisa também que é muito bacana, né, disparado, a Itália tem o maior número de DOP e IGP da União Europeia, né? São produtos certificados, são 46, desses 46, 42 são DOP. Né? Além da tipicidade, né, voltando um pouquinho das regras de cultivo e de produção, por que esse dado é importante? Né? Porque os produtos DOP e IGP, eles passam, além dos testes físico-químicos, para um teste sensorial,
Então, você reúne especialistas do assunto, né, degustadores profissionais, para dizer que aquele produto tem tipicidade e sensorialmente não é um azeite extra virgem, né, que é uma coisa que não acontece com os produtos comuns. Ele pode ser, inclusive, reprovado nessa fase sensorial, né? Então, é um certificado que, para quem compra azeite também, é muito importante, porque você tem essa segunda testagem, né, e a mais importante, nariz e boca dos azeites. Aí, seguindo, eu vou dar só um contexto muito rápido, né? Passando a produção italiana por região, a gente tem um mapa aí que tem as 20 regiões italianas com as produções delas, a média nos últimos 4 anos, né? Aí a gente pode dizer que 18 regiões são produtoras, né, de azeite, as únicas que não são, acho que está no próximo tópico, a indicação, né, Piemonte e Vale d'Aosta, né? As outras 18, além de produzirem, todas têm DOP, né? Eu sublinhei o sul da Itália, que concentra 80% da produção do país, né? Não significa que 80% dos azeites vêm do sul da Itália, prontos, né? Porque o sul também vende para o norte, para entrar em blenders de grandes produtores do centro e do norte da Itália, né? E destaquei aqui a Puglia, né? Que tem mais da metade do azeite italiano, 51%, né? E apesar de ter muito volume, ele tem alguns produtores excepcionais, né? Inclusive o Gambro Rosso 2020, melhor DOP da Itália, é um azeite da Puglia, né? Do Decalo, DOP, né? Produzido nessa região, né? Os cultivares mais importantes lá são cultivares que são da Puglia mesmo, né? Coratina vem da cidade de Corato, próxima de Bari, e Oliarola, né? E a marca dos azeites pugliesi são azeites intensos, né? A Coratina tem muito biofenóis que acabam reforçando amargor, picância, né? São azeites bem fortes na boca. Outra região que eu destaco aí é a Sicília, né? Apareceu lá a foto rapidamente de oliveiras muito antigas, né? Na Puglia, né? Isso é um cenário bem comum lá. E aí, falando da Sicília, a Sicília é uma região que tem ótima relação custo-benefício, ela não tem preços muito altos, às vezes tem azeites, às vezes não, muitas vezes tem azeites excepcionais, né? Eles têm o recorde de certificações, são 6 regiões, né? Com certificação DOP, uma IGP, né? A de mais destaque é Trapani, né? E tem a trinca famosa de cultivares nessa região. São cultivares, são tipos, né, de azeitonas que a gente encontra no Brasil, monovarietais, inclusive, na linha do Fasana, lá pastina atrás, né? Nocellara del Belice, são mais intensos, Tirazuola e Biancolilla, que são um pouco mais frutados, né? No leste da ilha, o destaque é a Tom de Blea, né, que é um tipo de azeitona que dá um azeite mais de frutada mais intenso e picância normalmente acima de amargor, né? Mudando aqui a nossa... Falando um pouco do centro da Itália, né? Desculpa, perdão. Apareceu uma foto aqui, essa foto são azeitonas Nocellara del Belice, né? Achei muito interessante a imagem, resolvi colocar aqui. Elas são maiores um pouco do que a média do que a gente está acostumado no Brasil, e no pano de fundo um templo de Agrigento, né? Mudando aqui, passando para o centro da Itália, eu cometi uma certa desvio aí, acrescentei Ligúria, esse grupo, né? Se a gente somar o centro da Itália com a Ligúria, a gente tem 17% da produção do país, né? Licença poética, eu ia dizer. A Ligúria tem uma produção muito pequena, 1%, né? Mas é famosa dentro e fora da Itália. A Tadjasca é a estrela, né, da região que só tem uma DOP, Riviera Ligure. Tem 3 subzonas, né, dentro dessa Riviera, com porcentagens diferentes, né, de uso da Tadjasca, mas ela sempre dominante. Perfil clássico, azeites mais suaves, né, de azeitonas mais maduras, né, amendoados, né, é uma boa porta de entrada para quem não está acostumado com azeites intensos, né, porque ele é rico, complexo, mas normalmente são azeites mais suaves. Aí a gente tem uma foto muito interessante, né, que mostra algo típico da Ligúria, né, que quem conhece a região sabe que é mais ou menos praia e montanha, né, só. Então, aí a gente tem as oliveiras dispostas em platôs, né? Mecanização é impossível na colheita, né? Então, a topografia até explica um pouco os azeites suaves da Ligúria, né? Porque eles são colhidos normalmente à mão e você acaba colhendo azeitonas, às vezes, um pouco mais maduras, né?
Outro destaque da região é a Toscana, né? Uma referência mundial, né? De qualidade de azeite. As azeitonas principais são Frantoio, Letino, Moraiolo, Pendolino e Correggiolo, né? Eu brinquei aqui, coloquei um CS, né? Cabernet Sauvignon e Merlot, porque fazem muito essa brincadeira, né? De que a Frantoio daria um pouco mais de intensidade, né? De potência, e a Letino seria mais fruta, né? Um pouco mais suave, né? E são blends, né, normalmente, muito intensos, né, com toque marcado de picância, e os toscanos também são conhecidos por preços altos, né, azeites de boutique. E aí eu cito o Laudema, que é uma associação de 21 produtores, né, que escolhem, né, momentos, azeite excepcional, uma safra muito boa, uma parcela muito boa, né, em termos de qualidade, para usar esse mesmo vidro, né, o mesmo logo, né, o mesmo tipo de vidro, mas cada um com o seu selo, né? O Frescobaldi, a gente tem aqui o Frantoio de Santa Terra, San Michele e a Torre, né? São produtores que fazem parte desse consórcio. Esses azeites são valorizadíssimos e têm preços bem altos, né? Bom, aí a gente vai para a Úmbria, né? Que ficou meio encavalada aqui no slide. Tem uma única DOP, né, uma produção pequena, né, 2%, mas é difícil de encontrar um azeite ruim aqui, né? Moraiolo e Frantoio, né? Frantoio são os principais cultivares, e a gente tem aqui tanto azeites médios quanto mais intensos, né? Eu não sei se tem uma foto aqui da Úmbria. Isso, aqui são oliveiras com um belo pano de fundo, né? O turístico Lago Trasimeno, né? Bom, agora eu faço uma pausa, acho que o Geraldo deve estar meio nervoso aqui do meu lado, porque ele é um italiano da Campania, né? A gente não falou da região. Você tem alguma história, alguma coisa interessante aí, Geraldo, para contar? Então, eu vi que o nosso presidente Graziano Messana ficou feliz quando você falou da Sicília, porque ele é siciliano e realmente a Sicília Aliás, tem esses produtos de grande qualidade, tem o recorde de selos DOP e IGP lá da Itália, né? E Gerardo, eu vim de uma região que também é famosa pela produção de azeite. Eu sou da província de Salerno, que minha família veio da província de Salerno. Eu cheguei ao Brasil aos 2 anos de idade, mas eu tive a sorte de conhecer o azeite, né, da minha microrregião, que se chama Chilento, um DOP Chilento, já quando eu era pequeno, porque meus parentes mandavam aqui para o Brasil 4 produtos que vinham num pacote, era um paco que eles falavam, costurado com um pano branco. Naquele tempo a alfândega era muito generosa, nos anos 70, e continham 4 produtos que eu não me esqueço, marcaram a minha memória e talvez despertaram a minha paixão pela cozinha italiana, né? Certamente despertaram, que era o queijo pecorino, produtos artesanais, o salame à sopressata, o figo seco, que no Chilento é famoso também, o figo branco do Chilento. Eles faziam um figo seco que vinha num perfume maravilhoso, porque vinha no espeto, os figos intercalados com folhas de louro e amêndoas. E, é claro, o azeite extra virgem, óleo extra virgem, produzido pela minha avó. Então, essa era uma lembrança que eu tenho de infância. E guardei também uma coisa que a minha mãe dizia, quando aqui, infelizmente, não chegavam os azeites italianos, né? Começaram a chegar depois com a abertura das exportações a partir dos anos 90. E a minha mãe falava que aquele azeite da latinha não era óleo. Questo não é óleo. Então, isso já me ajudou na formação. Agora, aquela coisa que você falasse dos azeites do Brasil. Como é que está a produção aqui no Brasil? o Gerardo. Opa, vamos lá. Vamos falar, inclusive, sobre esse falso azeite que você citou, né? Bom, eu tenho aqui... Acho que a gente precisa avançar um pouquinho a tela aí. O azeite no Brasil, né? Essa foto é de um produtor do Rio Grande do Sul, aquele monte de oliveiras. Cena brasileira mesmo, né? Bom, o que a gente pode dizer rapidamente, porque é interessante entender a cultura do azeite aqui, né? É que no período colonial o Brasil teve páginas em branco, né, nessa área, porque o consumo exclusivo da metrópole, e Portugal proibia, né, tanto as oliveiras, né, o plantio, né, quanto a extração de óleo aqui em terra brasileira, né? Bom, pós-independência, a gente não muda muito o cenário, a gente segue como grande consumidor de azeite português,
e demora para entrar no rol dos produtores, né? Então, os primeiros olivais mais extensos são do fim da primeira metade do século XX, depois o primeiro azeite extra virgem só nesse século, em 2008, né? E está fazendo 10 anos que a gente lançou o primeiro azeite extra virgem comercial no Brasil, no Rio Grande do Sul, chamado Olivas do Sul. Tá? Então, a produção também não ajudou a gente a aumentar essa cultura, esse contato com azeite, né? Produção nacional. Bom, aí eu brinco aqui com o azeite da garrafa azul. O que é o azeite da garrafa azul? Ele não existe, na verdade, né? Mas eu gosto de fazer uma analogia com o mundo dos vinhos, né? Também sou formado como sommelier de vinhos. A gente tinha, nos anos 80, principalmente, a febre do vinho da garrafa azul, né? Que eram vinhos alemães, né? E brasileiros que imitavam esses alemães, que tinham um alto grau de doçura, né? Eram mais suaves e tal. E ajudaram, foram portas de entrada de muita gente para o mundo dos vinhos, com esse estilo mais suave e com uma qualidade muito contestável, né? Se a gente transportar para o mundo do azeite, a gente teve um pouco isso, né? Com óleo composto, né? E ele era tão onipresente, né? Nas mesas de restaurantes, de casa, que a gente chamava ele de azeite, né? De azeite. Mas ele era 85% óleo de soja e muito pouco de azeite de oliva, né? Ele acabou contribuindo para moldar, né, esse nosso gosto médio do brasileiro, né? Eu acho que se o brasileiro médio fosse definir azeite em uma frase, ele diria isso, que é um óleo com cheirinho de azeitona, né, pouco amargor, né, e sem picância, né, que é o que a gente está acostumado a consumir na maior parte dos azeites do supermercado no Brasil. Bom, aí a abertura das importações acaba dando um salto, né, nessa nossa percepção, porque a gente começa a ter mais contato com produtos de qualidade, né, azeites de verdade, né, tal. E aí eu queria fazer na sequência do slide, a gente tem alguns dados, né, hoje do Brasil, né, para a gente ter uma ideia desse panorama. Consumo anual 2019, 86 mil toneladas, um pouco mais de 86 mil toneladas, vem crescendo no Brasil. Se a gente pegar dos últimos 30 anos para cá, quase 600% de crescimento no consumo de azeite no Brasil. Per capita por ano ainda é um número pouco expressivo, né? Menos de uma garrafa de 500 ml por pessoa por ano, mas o Brasil é o quinto maior importador de azeites do mundo, fora da Europa é o segundo. Está atrás apenas dos Estados Unidos, que é um baita mercado de azeite, né, de oliva. E tem alguma produção também. Bom, na importação de azeite pelo Brasil, o que a gente tem? Né? Aquele domínio histórico dos portugueses, quase 60% do azeite comprado pelo Brasil é português, depois vem os espanhóis, se somar 75% do azeite do Brasil é da Península Ibérica. Aí a gente tem nossos irmãos argentinos, não é isso? 9,5%, depois os chilenos, azeites chilenos com 7%, e os italianos, né, com toda essa riqueza, ainda representam, inclusive, a presença cultural, né, na nossa gastronomia e tal, eles têm uma participação pequena frente à imigração forte que a gente teve no Brasil, né, essa cultura gastronômica italiana, eles têm uma participação de 6%, e por curiosidade, a gente tem aí a pequena, ínfima parcela do azeite brasileiro, né, no consumo ainda abaixo de 0,5%, né? Bom, coisas importantes para a gente falar, estamos diante de muitos jornalistas, né? Então, acho que é interessante ressaltar alguns aspectos aqui da cultura do azeite no país. Os sinais positivos é o aumento constante do consumo, que eu já citei, né? Maior controle de produtos adulterados, né? Hoje, certamente, a gente tem aí proteste, órgãos governamentais fazendo mais testes com azeites, né? E tem uma produção nacional que ajuda a jogar a luz sobre o produto, né? Principalmente na valorização do frescor, né? Porque a gente está acostumado com muito óleo velho, cansado aqui, né? No Brasil, e acaba não tendo essa percepção do que é um óleo estupidamente fresco, né? Maiores problemas. A gente tem aqui, a imensa maioria da oferta do país é de azeite de qualidade medíocre, e eu estou falando do segmento extra virgem de oliva, né? Os importados, eles viajam muito, né? E ainda geralmente mal, né? Às vezes em navios sem acondicionamento adequado, temperatura, né? E a gente, por ser um mercado distante, não muito qualificado, né? De conhecimento de azeite, né? Acaba aceitando produtos de mais baixa qualidade, né? E pega muito azeite em fim de carreira. E o brasileiro tem esse problema de não levar muito azeite da cozinha para a sala de jantar, né?
Quando a gente faz isso, a gente faz ensaladas e pizzas, normalmente, né? Colocar azeite, mas não usa muito o azeite, né, como um finalizador de vários tipos de prato, né? Que é uma coisa muito interessante. E a gente sabe muito pouco ainda, deixa eu só voltar àquela... A gente sabe muito pouco ainda sobre o que é um azeite de alta qualidade. E, pensando justamente nisso, que é um fator muito importante, eu queria definir aqui alguns parâmetros, né, de um azeite de alta qualidade. A gente começa por questões, atributos físico-químicos, né, que são importantes, né? Então, o primeiro parece meio óbvio, né, mas só ter azeitona na fórmula, né, não é tão óbvio, porque a gente tem esse fantasma da fraude, né, no Brasil, né? E o azeite ele sofre muito com isso, não só no Brasil, no mundo todo. É o segundo produto mais fraudado do mundo. Eu acho que só fica atrás de pescados, né? Então, esse é um grande problema do setor, né? Ele não pode passar por qualquer tratamento químico, né? No processo de extração, temperatura controlada não pode exceder os 27 graus. Se exceder, o que acontece? Você consegue mais volume de azeite, mas você perde todos os biofenóis que são voláteis e acaba reduzindo a qualidade sensorial do azeite, né? Depois, no outro tópico, a acidez, né, tem que ser baixa, até 0,8%, seria o limite dos bons azeites, né? Não tem relevância sensorial, o acidez, isso é importante, né? A gente não percebe isso no paladar, mas ele também não é um mito, porque ele é um indicador de qualidade. Quando você tem uma acidez baixa, significa que durante todo o ciclo de produção, né, do pomar, né, da árvore, do cultivo da árvore, até um invase, você teve um processo muito cuidadoso, né, que acabou fazendo com que você tivesse pouca degradação química, transformação de ácidos graxos em ácidos graxos livres, né? Bom, aí você tem elementos menos conhecidos aí, os peróxidos, né? E a extinção específica no ultravioleta, né? Que são parâmetros que aparecem normalmente nos rótulos, né? Tem uma foto aí, né? Mas tudo isso somado, né? Significa que a gente tem, com todos esses aspectos, um azeite, quimicamente, física e quimicamente, um azeite extra virgem de oliva, né? Que é onde é o grupo dos melhores azeites do mundo, né? Essa soma dos fatores, como eu falei, o azeite extra virgem. Passando a tela, a gente tem atributos que vão além do laboratório, né? E que a gente precisa prestar mais atenção neles, né? Primeiro, o azeite, o bom azeite, ele tem que ser feito apenas com azeitonas sadias, né? Processado rapidamente, isso é importante, com cuidado, né? Eu gosto de uma analogia que a minha colega Glenda Haas faz, que o bom azeite, ele é parecido com o bom suco de laranja, né? Então, quando você tem um azeite excepcional, você tem um azeite como suco de laranja, né? Excepcional, feito só de laranjas no auge da sua maturação perfeita, sem nenhum defeito, né? Então, você tem um azeite extra virgem de oliva. Quando você tem um azeite virgem, aí entra aquela laranja que não estava muito legal, um pouco seca e tal. E quando você tem um azeite lampante, né, de menor qualidade e tal, aí você tem laranja podre e tal sendo misturada e o resultado é péssimo. Então, essa analogia é interessante. Frescor é uma coisa fundamental, né? O azeite é um produto sensível, não tem conservantes, só os naturais dele, né, os antioxidantes que estão presentes na fórmula. Então, a regra é quanto mais fresco, melhor, e a gente precisa valorizar muito isso. O brasileiro, às vezes, olha muito a data de validade quando vai comprar, mas a data de validade diz respeito mais a uma questão de saúde do que a experiência sensorial. Porque, sensorialmente, depois de... A gente está pegando uma média, claro, né, de vários cultivares, tem cultivares que duram mais tempo e tal, mas se fizer uma média, o ideal é consumir o azeite até 1 ano, se você quiser todo a qualidade, a potência que ele pode oferecer em termos sensoriais, né? E depois de aberto, aí o prazo diminui mais ainda, né? Porque o azeite entra em contato com o oxigênio e a regra é não guardar azeite para visita, né, parente que vai vir daqui a 6 meses, tal, porque você vai servir um produto horrível, completamente diferente daquele que quando você abriu, né? Então, o ideal para consumo, 30, 40 dias, né? Análise sensorial é o mais importante, né? É fundamental, e essa tecla que a gente tem que bater, né, nós jornalistas e tal, que é o nariz e boca que vão confirmar ou não a qualidade de um azeite, né? Porque quimicamente, fisicamente, ele pode ser bacana, mas ele, na boca e no nariz, ele pode se mostrar um azeite de péssima qualidade. Aí chegamos aqui à degustação, né?
Eu tenho dois recados para vocês. O primeiro sobre as amostras, né? Sobre a própria abertura das amostras. Eu já adiantei aqui que as amostras têm muito pouco oxigênio, né? A gente fez isso para que elas não perdessem qualidade, né? Então, na hora de abrir, vocês podem começar a abrir já os frascos, as garrafinhas que vocês têm aí. Tomar cuidado, porque quando tirar o batoque, né, aquela cápsula de plástico, você pode perder um pouco de líquido. Então, o ideal é fazer isso, talvez com prato, alguma coisa, para não correr o risco de sujar nenhuma toalha, né? Bom, aí vocês podem abrindo as amostras, tomar cuidado para os copos, eles não estão numerados, né? Então, para não trocar as amostras, né? E eu vou agora voltar para a minha apresentação, porque antes de degustar eu queria dar alguns parâmetros de avaliação de azeite, né? Só para a gente não ficar no escuro aqui, quando citar alguns termos que envolvem aroma e sabor, né? Então, eu vou pedir o favor de colocar aqui, voltar aqueles slides de degustação, avançar, né? Enquanto vocês preparam a amostra 1 para colocar no potinho, esquentam ela, né? Inclusive, que a temperatura ideal de consumo do azeite é mais ou menos 28 graus, né? Como a gente está com o tempo meio frio, então vocês podem colocar a primeira amostra nos copinhos e aquecer um pouco esse copo, né? Por cima, né? Tal. Eu tenho aqui um copo de degustação profissional, né? Mas eu vou usar o de vocês para a gente ter uma referência de cor, tá? E é justamente por isso que eu começo. Cor não é referencial de qualidade para azeite, tá? Ela é determinada por quê? Pelo cultivar, o tipo de cultivar, ele pode ter mais pigmentos carotenoides amarelos, mais pigmentos verdes, clorofila, né, tal, e acaba determinando a cor do azeite. A maturação das azeitonas mais verdes, colhidas mais verdes, tem uma tendência de deixar uma cor mais esverdeada para o azeite. E a filtragem, né, quando você não filtra o azeite, ele tem uma cor normalmente um pouco mais escura, né? A variação pode ser mais ou menos essa, num amarelo palha, bem clarinho, até um verde quase musgo, tá? Mas o importante é, pela cor, você não pode atribuir menor uma qualidade para o azeite. O tópico seguinte que a gente vai observar na degustação é o aroma, né? É importante, nariz e boca, né? E aí a gente começa pelos aromas negativos, defeitos, né? Que podem ocorrer em todas as fases de produção, né? Desde o pomar, né? Até a conservação do azeite. Tem uma imagem aí que dá uma série de defeitos, né? Eu vou citar só alguns principais, né, para a gente não estourar nosso tempo, né? Mas aí tem esmalte, tem acetona, né, os que costumam aparecer mais em azeites daqui, né? Tem um clássico de água de azeitona, essa salmoura, né, que aparece, gordura velha, né? Um tom avinagrado também aparece muito, né? E essa gordura velha ou giz de cera, normalmente são referências para o que a gente chama de ranço, né? E a gente pode incluir aí também aquele cheiro de nozes velhas, né? Aquele saco que você esquece meses, depois volta para ele e ele tem um cheiro que pode ser associado a ranço, né? Então tem essa série de defeitos, né? E aí a gente pode falar também deve falar dos atributos positivos, né? Estou falando de nariz e retronasal também, né? Que a gente sente, né? Que é esse conjunto de aromas a gente chama de frutado, né? Ele tem pode ter relação com folhas, com vários tipos de ervas, com frutos, até com especiarias, né? Normalmente eles estão divididos em duas famílias, o que a gente chama de frutado verde, né? Tem grama cortada, tem ervas, tem alcachofra, tem rúcula, tem amêndoa, né? Amêndoa verde nesse caso, azeitonas, alface, tomate verde, chá, maçã, banana, né? Depois a gente tem o que a gente chama de frutado maduro, né? Tomate, frutos secos, especiarias, né? Frutas tropicais, pêssego, frutas vermelhas, banana e maçã. Todos esses aromas podem aparecer no azeite, né? E aí a gente vai para o gustativo, né? Ao contrário do vinho, o azeite tem um campo um pouco mais restrito, né? Primeiro, a gente não tem açúcar, né, residual em azeite, como pode ter em vinho, né? Sal não aparece, não existe uma quantidade
nem mínima, né, de sal mineral no azeite. E aí a gente viu também que o azeite não tem percepção de acidez na boca, né? Apesar de ter ácido oleico, ele não aparece como um sabor ácido na boca. O que a gente tem no azeite, que nos sobra em termos gustativos, é amargor, né? E picância, né? O amargor seria o único dos 4 sabores bases, né, que aparecem, e a picância a gente pode dizer que é mais uma sensação tátil, né? De formigamento mesmo, no fim da boca, no início da garganta, né, que a gente vai sentir. Bom, aí a gente tem... O que é um azeite de qualidade numa degustação? Um azeite de qualidade é um azeite que tem equilíbrio entre esses 3 fatores, né? Então, eu tenho uma balancinha aí, frutado, picante e amargo em níveis muito próximos, né? Aí a gente pode dizer que tem um azeite equilibrado de qualidade, né? Quando eles estão muito distantes, você tem algo aparecendo de uma maneira muito forte, não é um bom sinal, tá? Elementos da degustação, a gente tem aqui, eu passei essa ficha, né, no kit, eu acho que todo mundo deve ter recebido. Eu tenho 2 correções para fazer. Eu não percebi aqui, mas a ficha original da AICO, no lugar de queima de gordura lubrificante, se vocês passarem o slide aí, na verdade é um fator que reúne uma série de defeitos, esmalte, água de salmoura e tal, que a gente chama de tulha e borra. Se vocês passarem aqui o slide, vai mostrar aqui a correção, e salmoura, na verdade, está incluído nesse tulha e borra. Então, quem quiser ficar com a ficha 100% correta, pode recorrer a isso. E embaixo, vocês veem o que significa essas linhas tracejadas na horizontal. Imagina que existe uma régua de 0 a 10, você tem 3 níveis de intensidade, leve, médio e intenso, que você vai avaliar o frutado, né? Além da intensidade, se ele é mais verde ou mais maduro, o amargor e a picância do azeite. Tá? E lá em cima, os defeitos, se aparecerem, você pode dimensionar eles, né? Pontuar eles naquelas réguas também, que seria essa régua de 10 centímetros. Né? Essa é uma ficha mais oficial. Então, a gente começa aqui, né? Vamos finalmente nos alimentar, colocar muita caloria para dentro do corpo. A gente começa com azeite 1. O azeite 1, eu já disse que a cor não tem uma importância para a qualidade, mas a gente pode comentar aqui que ele tem uma cor amarela de média intensidade, né? Eu acho até com reflexos aí já mais dourados, né? Aparecendo, né? E em termos de aroma, o que a gente tem, né? Quando a gente dá uma aspirada boa, a gente começa a se arrepender de estar aspirando de uma forma muito intensa, né? Porque aqui o que eu consigo sentir desse azeite são só defeitos, nada relacionado a frutado verde, a frutado maduro, né? O que eu sinto muito forte aqui são tons de avinagrados, né? Tem um toque de vinagre, mas talvez o toque mais forte ainda, acho que eles são meio equivalentes, na verdade, é esse toque de salmoura, que lembra um pouco a azeitona em conserva. Tá? Eu vou fazer minhas considerações, e para não ser o único a falar nesse encontro, no final, se vocês quiserem acrescentar, usem o chat, por favor, né, para enriquecer, porque esse é um trabalho coletivo, né, de degustação. Então, se vocês sentirem outras coisas, né, para mim o que chama atenção em termos de aroma são esses 2 defeitos, né? Esse tom de azeitona em conserva e esse toque avinagrado, que eu pontuaria, sei lá, 2 cada um, por aí, naquela régua de 0 a 10, né? Eles aparecem com uma certa força, né? O que acontece quando a gente tem defeitos no azeite, olfativos? Se você tiver qualquer defeito, ele sensorialmente já não é azeite de oliva extra virgem, né? Quimicamente ele pode ser, mas sensorialmente ele não é mais. Qualquer defeito, qualquer pontinho de defeito, ele já passa para a categoria azeite virgem, né? E quando esses defeitos somam mais do 3 pontos ou mais do que isso, a gente pode considerar que sensorialmente esse é um azeite lampante. E esse é o caso dessa primeira amostra. A gente tem em mãos um azeite que sensorialmente é lampante. Lampante, quimicamente, né, é um azeite que nem é próprio para o consumo, né? Ele deve ser usado para ser refinado e tal, para você tirar todos esses problemas que ele tem de aroma, de gosto, né?
Normalmente, numa degustação técnica, quando você pega um azeite com esses atributos, você nem continua, né? Não faz muito sentido em falar em frutado, porque esses defeitos cobrem qualquer fruta, né, no aroma. Mas, como a gente está aqui aprendendo, né, e às vezes não tem essa chance, né, de degustar o azeite puro, né, longe da comida, ou longe do pão, né? O pão é considerado um melhorador de azeite. Quando você tem um azeite ruim, você põe em cima do pão, a coisa sempre soa um pouco melhor, né? Então, eu vou pedir para vocês colocarem na boca e aí já dou as orientações. A gente coloca uma pequena quantidade, né, de azeite, espalha bem pela língua, pela boca, né? E para sentir esse aroma retronasal, né, o aroma de boca, você normalmente puxa um pouco de oxigênio pelos cantos da boca, né, para aerar esse azeite e fazer com que ele libere, né, mais aromas e você consiga reconhecer ele de uma melhor forma, né? Então, eu vou pedir para vocês provarem, né, colocarem na boca um pouco da amostra 1. Dá uma aerada nela, né? E aí, o que a gente sente, né? Um amargor um pouco alto, né? Essa trava, né, da fruta verde e tal, ela aparece, né? E eu não consigo sentir, praticamente não consigo sentir picância, é quase igual a zero. A gente fica com uma sobra de amargor na boca, né? Razoavelmente intenso, né? E um gosto muito desagradável, né? Que não lembra em nada fruta, nem ervas, né? Nem folhas verdes e tal. É um gosto que na boca que fica, que para mim está mais próximo do universo automotivo, né? De óleos lubrificantes e tal. Um gosto bem desagradável. Eu peço desculpas, né, por submeter vocês a essa experiência, mas eu acho interessante porque esse azeite, que a gente não vai revelar a marca, né, nem o país, na verdade, não faz muito sentido, mas esse é o azeite majoritário nos supermercados do Brasil, vendido como extra virgem. E o que eu posso dizer é que a gente tomou o cuidado de pegar uma marca que nunca foi reprovada em testes físico-químicos como um azeite extra virgem de oliva, né? Então, a gente teve esse cuidado e essa mais ou menos o padrão médio dos azeites encontrados nos supermercados brasileiros, né? Quis começar por isso para a gente ter essa marcação do que é o azeite comum no Brasil. Agora, muita água, quem tiver maçã, o ácido málico da maçã ajuda a limpar a boca, pão, enfim, vocês podem recorrer ao que vocês quiserem para tentar tirar esse gosto ruim da boca e abrirem a amostra 2, né, que a gente pode já colocar no copo para seguir a sequência aqui de avaliação. Um pedacinho de maçã. Meu amigo Gerardo, quer fazer algum comentário? Enquanto a gente limpa a boca aqui. Então, concordo com as suas observações. Realmente, primeiro azeite, a gente sente um gosto de azeitona, não é isso? É algo que tem esse amargor muito forte. Eu sou suspeito, mas eu diria que não é italiano. Tá? Mas é realmente diferente do que eu estou acostumado a experimentar. Vamos ver o segundo, como é que é. O segundo eu acredito que seja melhor. Vamos ver. Só uma observação importante, você falou, eu acho bem legal marcar isso, né? Azeitona, principalmente aquela coisa que lembra mais a folha cortada assim, da azeitona, não é um defeito, é um atributo positivo. O grande problema é quando você sai do fruto in natura e vai para essa azeitona de mesa, né? Mergulhada em salmoura, né? Que tem esse toque muito mais forte, né? De acidez, assim, inclusive, e tal, né? Então, aí passa a ser um defeito de aroma, né? Bom, aí a segunda amostra, tem algum comentário, Geraldo, sobre a primeira? Alguém que queira completar alguma coisa? A gente sempre fala os atributos mais fáceis, né? Mas de repente tem alguém que sentiu não recebi. Algo diferente. O pessoal está se refazendo. Vamos esperar. Bom, vamos lá. Eu prometo que agora a gente vai ter uma certa melhora aí de percepção sensorial, né? Segunda amostra, se todo mundo estiver em mãos, a gente tem aqui uma cor bem parecida com a do primeiro, né?
uma cor amarela de média intensidade, né? Aparentemente uns reflexos assim que começam a caminhar para o dourado, né? E tal. E começando em termos de aroma, o que a gente tem, né? Aqui, aqueles aromas desagradáveis, né, não existem, né? Eu acho que é um azeite que não tem defeito de aroma. E o que aparece aí, começa a aparecer, são os atributos positivos, né? A gente tem aqui um verde bem evidente, né? Que aparece no aroma e para mim lembra uma folha, uma verdura assim com uma certa picância, né? Eu anotei até aqui algo na linha de uma rúcula, né? Ou que na Serra Gaúcha, né? Os imigrantes chamam de radite, né? É uma espécie de almeirão. Para mim, ela lembra um pouco essa família de aromas, é o que mais chama atenção. E num plano mais sutil, eu acho que aqui tem um tomatinho verde, folha de oliveira e até um toque bem sutil assim que lembra um pouco alcachofra, né? Então é um azeite completamente diferente, né? Em termos de atributos aromáticos, são aromas muito agradáveis, né? Na ficha, no preenchimento, aí a gente colocaria que ele tem uma família predominante mais verde, né? De aromas. E em termos de intensidade de frutado, né? Agora que a gente vai falar de atributos positivos, uma dica é colocar o copo, né? Ele não é um copo muito grande e tal, não sei se vai valer perfeitamente, mas quando você coloca ele no queixo, consegue sentir os aromas do azeite, você tem pelo menos um azeite de média intensidade. E aqui, quando eu sinto o aroma dele, eu acho que colocando naquela régua, a gente está mais ou menos aí próximo do meio do caminho. Aí um azeite de frutado, né, de média intensidade, 4, 5, né, se a gente fosse preencher a ficha de avaliação aqui, né. Eu não sei se alguém sentiu mais alguma coisa, mas para mim o que chamou mais atenção, não sei se tem alguém aí que queira dar mais alguma informação sobre aroma, né? Eu estou com grandes celebridades aí do mundo do vinho participando, Arthur Azevedo, Mário Teres, meus professores da BS, né? Recebi comentários sobre o primeiro. Amargo rançoso, tem uma pontinha de ranço, assim. E sobre o segundo, aroma de erva tagliata, de ervas cortadas, né? Isso. Eu senti a picância, e apesar de ser delicado, é um azeite que eu considero suave, digamos. Eu não sou especialista, né? O meu paladar é um azeite suave, mas você sente aquela picância ao final. Tá. Mas você adiantou a fita, né? Falando já de gustativa, né? Não, tudo bem. Eu vou colocar o meu agora na boca. Olha, na boca, eu tinha colocado aqui que quando você mastiga esse azeite, né? Para mim vem um outro fator aí, me lembra um pouco oleaginosa, sabe? Quando você movimenta ele na boca e tal, na língua, me parece que ele vai para um pouquinho, aparece um pouquinho, né? O verde volta a aparecer, né? Que a gente citou aqui, né? Essa folha mais picante, né? O tomate e tal, mas ele tem essa suavidade que o Gerardo fala, eu acho que é um pouco desse caráter, né? De oleaginosa que começa a aparecer, né? A gente pode relacionar a amêndoa, a macadâmia, né? Até o pinole, né? Uma oleaginosa mais leve, assim, que na boca aparece de uma forma mais relevante, né? Eles se repetem, eu acho que em termos de amargor, agora que o azeite fica, né? Depois de você engolir e tal, para mim, o amargor, média intensidade, não é um amargor, né, que chame muita atenção e tal, mas eu acho que ele fica num nível um pouquinho superior ao da picância, né? A picância é aquela picadinha, né, que você tem na garganta, na língua. Normalmente ela vem atrasada, né, porque é uma percepção mais de início de garganta, né, do que
que de língua e tal. Eu acho que a gente tem aí amargor e picância leve para médio, né? Nada que entre no campo intenso, mas eu não sei se o Gerardo concorda, mas na sensação final parece que o amargor fica um pouquinho mais marcado do que a picância. Mas esse é um azeite que a gente pode dizer que está equilibrado, porque você tem frutado, amargor e picância em níveis muito parecidos, né? Então, é o que eu falei antes, né? Que é um marcador de azeite de qualidade, não tem muita distância entre os 3 itens, né? Você concorda, Júnior? Concordo. É que sinceramente, eu confundo um pouco a amargor com picância, né? Mas é um pouco de cada um e no final realmente você sente, como você disse, a picância mais da garganta, né? Eu sinto um pouquinho mais de picância. Isso A picância é uma queimação, né? É uma sensação tátil, não é à toa, né? Porque ela queima um pouco a mucosa, né? E o amargor é aquele verde da fruta verde que é o trava-língua, né? Fecha os papilos, né? Tem média intensidade, mas você tem uma amargor um pouquinho acima, né? Bom, aí a gente tem aqui... não sei se tem mais alguma consideração dos amigos. Está vendo alguma mensagem? Não. A gente seguir para o azeite 3, de novo, aquela limpeza de boca, né? Água, pão, maçã, o que vocês tiverem. Pegar marcas, né? Não é um evento para promover marcas específicas de azeite, né? Mas conceitos, né? E dessa diversidade que você pode ter na degustação de azeites, né? Então, o que a gente combinou de dizer é que esse aqui, azeite da região da Ligúria, feita com azeite uma vez um pouquinho maior do que comumente você vai encontrar, uma suavidade, né? Você vai normalmente encontrar uma suavidade um pouco maior do que esse, na média dos azeites da Ligúria, né? Mas esse é um azeite de lá, feito com a tadiasca e ponta de oleaginosa e tal. É uma característica muito, muito presente nos azeites de lá, né? Bom, aí em relação à terceira amostra, acho que a gente pode partir para ela. Eu acho que em termos de cor ela é uma amarelo de média intensidade também, mas ela está talvez um pouquinho menos dourado assim do que as anteriores, né? Eu fiquei com essa sensação. Não tanto agora, mas eu achei que ela tinha até um pouco de reflexo verdeal, né? Bom, aí em relação ao nariz, o que a gente tem nessa amostra, né? Eu abro já dizendo que eu acho que é a amostra mais complexa em termos de nariz, né? E eu fiquei com uma sensação que talvez avaliadores italianos de azeite não teriam, né? Porque a gente traz muito para as nossas referências locais, mas quando eu mergulhei o nariz aqui, para mim ficou muito alto e evidente uma coisa que me lembra couve rasgada, assim, né? Quando você rasga e tal, uma verdura um pouco mais forte, um pouco mais ardida do que na amostra anterior, né? Para mim é o que mais chama atenção no nariz. Depois, num segundo plano, você tem outras coisas. Eu acho que você tem um tomate também verde, né? E eu acho que muito sutilmente, mas aparece um toque que me remete a uma fruta, e a maçã verde no final. Mas, enfim, o conjunto é muito agradável, né? No nariz, é complexo, é muito bacana, né? E em relação à boca, né? Não sei se vocês já provaram. Ele é azeite mais intenso, né? Do que o anterior, mais intenso do nosso painel. Ele tem um amargor que marca, né? Marca a boca. Eu coloquei aqui na nossa reguinha 5, 6, né? De amargor.
Só que eu acho que nesse, ao contrário do primeiro, a picância, no fim de boca aqui e tal, ela ainda marca um pouquinho mais, está um pouquinho mais acima do amargor. Não sei se todos concordam, mas para mim, aquela sensação de queimação e tal parece um pouquinho mais forte e persistente nesse fim de boca. Então, não é um azeite de uma intensidade absurda, mas a gente tem aqui um amargor entre 5 e 6 e uma picância talvez entre 6 e 7. Mais alguma consideração, Gerardo? Você sentiu algo diferente? Temos algum comentário que vai além disso, que traz novos elementos? Olha, achando esse painel meio quietinho. Não, já veio aqui um comentário dizendo, concordo com você, cheiro de plantação de tomate ainda verde. E quem mandou foi um especialista siciliano, o nosso presidente Messana. Maravilha. Ele conhece a região, conhece os azeites de lá, então já adivinhou qual é o terceiro, não é não, cara? Exatamente. Temos um azeite siciliano, feito com a cultivar Tom de Blair, né, que eu citei, e realmente aí ele segue um pouco os parâmetros comuns, né, desse cultivar, que é essa picância um pouquinho acima do amargor, é um azeite de média intensidade, quase alta, né, flertando aí com o universo de intensidade pesada, né. Bom, aí a gente chega ao fim das nossas Ricardo, amostras. vamos só pedir né? para o Graziano falar aqui ao vivo o que achou desse azeite. Vai, vamos. Opa, uma honra. Olá. Então, não, eu não queria interferir, mas você me chama e eu respondo. Eu me senti em casa. Aquela imagem que o Ricardo passou do frantoio, né, da pedra que depois quebra a azeitona, vai na imprensa. Graziano, não te sentiamo. Alô? 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 Agora Está sim. me ouvindo? Ok, posso falar? Está escutando? Eu não estou, comenta. Está escutando? Agora sim, agora... Desculpe, então, os problemas, talvez, técnicos, mas o Ricardo, eu fiz um pulo no passado, na minha infância, porque me senti em casa degustando esse azeite, né? E as imagens que o Ricardo passou do frantoio, da pedra que quebrava a azeitona, que ia para a imprensa, com os discos, uma lembrança muito clara da minha infância. E aí todo mundo esperava justamente de testar esse azeite, que lembro que quando sai do frantoio, que a gente está vendo agora, tem uma cor muito verde, muito intensa, tanto é que talvez o Ricardo poderia complementar uma coisa de quanto tempo precisa esperar o azeite depois que no frantoio, porque tem uns dias para esperar. É aquela sensação de tomate de plantação verde, sabe, aquele tomate que ainda não chegou no ponto, né, que a colheita. Na Sicília não, tem muita planta branca, as plantações de uva tem 2 aninhos para a terra respirar. Naquele momento se planta tomate, às vezes se colhe, se planta de novo a terra, dá o verde de plantações que me lembrou degustando esse número 3. E mais uma coisa, a Valle del Belice, que é um lugar que lá realmente é exatamente parecida com aquela foto de Agrigento. Ali no Belice lá tem o Templo de Segesta e é meio de olivos. Então é comum você passar no meio de olivos e ver o templo atrás, essa lembrança de infância. Obrigado. Ok, Ricardo vai finalizar agora. Eu só queria agradecer, né, todos acompanharam, ficaram com a gente, né, durante todo esse tempo. Eu espero que ter contribuído, né, para que a gente debata um pouco mais o tema, né. A gente às vezes usa azeite de forma muito automática, né, e acaba não pensando um pouco sobre o produto, né,
E eu sempre digo, né, o vinho, a cerveja, acho que se eles estão engateando no Brasil, a gente conseguiu ganhar muita consistência nessas áreas, trazer bons produtos, o azeite ainda está no estágio embrionário, né? Então a gente tem que batalhar bastante para que esse produto milenar, né, muito importante, né, principalmente para a civilização ocidental, seja mais difundido e que a gente tenha uma percepção melhor, né, da riqueza dele, né, e da importância dele, não só na cozinha, mas também para pratos, né? E já deixo a sugestão aqui para a gente fazer um próximo encontro para falar de harmonização de azeite com comida, que é um assunto muito novo, mas que é mergulhado um pouco e eu acho que é muito interessante, né? As possibilidades de como usar esses azeites, esses atributos diferentes para combinar pratos, né? De características diferentes, né? Sensoriais. É isso. Meu muito obrigado. Passo a bola aqui para o nosso mestre de cerimônias, Gerardo Landulfo. Viu? Já recebemos aqui, inclusive, um pedido sobre isso. Qual é o azeite indicado para finalizar com os tipos de comida, né? Então, esse é um tema muito mais longo que a gente vai pensar em fazer, que é muito interessante as combinações. Mas já que estamos chegando na hora do almoço, estamos finalizando o nosso webinar, eu queria... Vocês receberam aí os ingredientes básicos e a receita do espaguete al pomodoro, né? Que é um prato muito simples. E eu vou convocar, já que estamos aqui no Santo Colomba, o nosso chefe José Alencar, para nos dar uma dica de como se prepara esse prato, que começa e termina com azeite. Avante, Alencaro! Andiamo. Primo, olio di oliva italiano. Poco, Poco. Alho, como lhe piace. Pouquíssimo alho. Alho só per dar um pouco de sapore. Dopo il pomodoro, basilico fresco. E c'è un parmigiano. Sempre spaghetti, pasta italiana. Allora, pasta cotta. Il pomodoro pelato italiano. Va bene? Basilico fresco. Un po' di sale. Prima metto un po' di basilico fresco, il primo, Dopo gli spaghetti al dente, sempre al dente la pasta, Parmigiano, facciamo gli spaghetti senza parmigiano, un filo di olio di oliva italiano. La pasta sempre cotta al dente, come mi piace mangiare. Va bene, Gerardo? Pomodoro, pouco. Per dare valore à pasta e al sugo. La pasta veramente al dente. Senti che bello punto di cottura di spaghetti. Allora pomodoro, sempre poco pomodoro per dare valore al sugo e alla pasta.
Va bene così. Ora un po' mais di basilico fresco. Ora, senti? No, senza parmigiano. Mettiamo un filo di olio di oliva per finale. Senti? Olha che piatto di pasta. Questa è veramente la pasta pomodoro e basilico. Senti? Va bene? Buon appetito. Buon appetito. Grazie. Sempre che ti piace mangiare un piatto di pasta in casa con tua famiglia, questo è il vero spaghetti a pomodoro fresco e basilico. E il formaggio, Obrigado, parlo Alencar. italiano, formaggio Obrigado, mangia prima o Alencar. dopo di un bello piatto di pasta. Grazie, caro. Obrigado, Alencar. Alencar é o mais italiano dos brasileiros. Ele adotou a Itália, ele gosta da cozinha italiana, ele conhece muito bem a cozinha italiana. Esse é um prato muito simples. Espaguete a pomodoro é considerado o prato nacional da Itália. Ele é aquele prato que as pessoas chegam em casa, vamos comer alguma coisa, facciamo due spaghetti, né? Então, por isso que quem recebeu aí, mesmo que não tenha muita habilidade na cozinha, dá para fazer esse prato tranquilamente. Então, estamos encerrando aqui. Nós vamos ficar mais um pouco depois para responder algumas perguntas que chegaram, tá? Então, só estamos liberando quem nos acompanhou até agora. Eu quero agradecer, em nome da Italcam, a participação de todos. Ficamos muito felizes com a adesão e a participação desse notável time de jornalistas. Grazie mille. Agradecemos também o cônsul Filippo La Rosa, que mais uma vez demonstrou seu importante apoio aos projetos ligados à cultura gastronômica italiana. Agradecemos ainda a Paula Tedeschi, representante da Escola ITB no Brasil e mestre em matéria de azeite de oliva. E também Mário Teles Júnior, Arthur Azevedo, presidente e vice-presidente da ABS São Paulo. E, é claro, muito obrigado ao sommelier Ricardo Castanho pela sua bela apresentação. Então, desejo um bom final de dia para vocês, um abraço a todos, salute e salute a tutti, buon appetito e arrivederci. Ciao a tutti, grazie. E nós ficaremos mais um pouquinho aqui para responder as perguntas. Se alguém tiver mandar também por e-mail, a Bruna nos responderá a todos. Ninguém vai ficar sem resposta. De novo, um abraço a todos, muito obrigado. Agradeço ao presidente Messana, que está lá acompanhando. Ele também, daqui a pouco, vai fazer seu espaguete, não é verdade? Pois é, com certeza. Agora não dá mais hoje para escapar de um belo piatto di pasta. Ok, então temos uma pergunta aqui, Ricardo, a Flávia Pinho. Ela perguntou se esses azeites, de que safra são esses azeites que nós degustamos? Legal. Flávia, minha amiga, minha colega jornalista, né? Obrigado pela tua presença aqui. Todos são da safra 2019-2020, né? São azeites europeus, né? Então a gente teve esse cuidado, né? Não é muito fácil, né, encontrar uma variedade grande de azeites italianos, né, em São Paulo, mas a gente teve esse cuidado de pegar azeites da última safra, né, colhida na Europa colhe entre outubro e dezembro, né, normalmente. Os azeites a gente teve esse cuidado de pegar azeites da safra 2019-2020, né, que chama. Tem mais uma pergunta aqui, Ricardo. A Beatriz Marques gostaria de saber por que o azeite italiano ainda tem pouca penetração no mercado nacional. Olha, uma belíssima pergunta, viu? Eu falei, né? A cultura italiana tem uma penetração muito grande em termos de gastronomia, né? No Brasil, mas eu acho que no campo de azeites aí o que pesa é esse contato muito longo, né, e às vezes muito restrito, né, para o brasileiro, né, com o azeite português, né, o azeite espanhol, né, que dominam esse mercado, né. Então é um pouco difícil, né, brigar com eles porque eles têm uma longa tradição, né, de vendas no Brasil e o consumidor brasileiro se acostumou muito, né, com algumas marcas, né,
desses azeites portugueses, espanhóis, né? Então, os italianos têm que remar um pouco para vencer um pouco dessa inércia, né? De comprar só azeites da Península Ibérica, e a gente viu que existe muita qualidade na Itália que merece ser conhecida pelos brasileiros. Ok. Bom, nós vamos encerrar, porque daqui a pouco começa um movimento aqui no Santo Colomba, não queremos atrapalhar, né? Eles precisam manter esse ambiente arrumado para o pessoal que está em. Todos vocês têm disposição para responder todas as perguntas que nós não tivemos tempo de responder agora e as que chegarão, tá? Nós vamos responder todos. E agradeço novamente, ficamos muito felizes realmente por ter vocês aqui conosco, tá? E desculpem aí por alguns probleminhas técnicos, mas é a primeira vez, né? Mas o importante é que a gente passou uma mensagem bacana e os azeites, pelos números que o Ricardo apresentou, o mercado brasileiro realmente consome pouco azeite italiano, e essa diferenciação, né, que é o nosso intuito maior hoje, era mostrar a gente continue achando que aquele é melhor que o outro, né? Então, essa degustação, né, começando por um azeite mais comum e passando para dois que têm características muito marcantes, porque um era do centro, um era do norte da Itália, outro era do sul, né, demonstra que, como o vinho, né, o azeite também depende do terroir e de tantos outros fatores climáticos também, né? Então, de novo, um abraço a todos, estamos muito felizes, agradeço também essa nossa equipe aqui, o pessoal da técnica, todos que estiveram aqui conosco hoje, e esperamos estar em breve de novo aí para falar da pasta, né, que é o segundo tema, e dos molhos. Tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado, grazie mille.